Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante, uma passagem muito conhecida, e nós vamos meditar um pouquinho nela, amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Pode se sentar. Uma passagem que muitos de nós já lemos diversas vezes, e dela nós podemos extrair várias coisas, vários ensinamentos, mas hoje nós vamos resumir e chegar no ponto que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Lendo esses versículos, nós encontramos 10 homens. 10 homens enfermos, 10 homens leprosos, 10 homens que estavam afastados da sociedade, 10 homens que precisaram ser afastados por causa da doença, 10 homens que já estavam sem família, longe de família, sem uma casa, sem uma estrutura de um lar, sem uma comida quentinha, sem cobertas, vivendo conforme dava. Muitos deles, conforme a gente estuda sobre a doença, é uma doença que vai comendo, de uma certa forma, a pele, e isso vai gerando graves feridas, e vai dando dores, e dores, e dores, até que a pessoa sucumbe e morre. Então a palavra diz que eram 10 homens, e Jesus estava indo de um lugar para o outro, e quando ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia, ele entrou numa certa aldeia, e esses homens foram ao encontro dele, porém pararam de longe. Eles não podiam se aproximar, mas eles pararam e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, misericórdia de nós. E o que a gente tira de primeiro ensinamento? Eles clamaram, eles pediram por socorro, e eles só clamaram e só pediram socorro a Jesus, ao mestre, porque eles tinham fé que Jesus poderia mudar a história deles. Então a primeira coisa que a gente extrai dessa passagem, que nós precisamos clamar, pedir, mas com fé, que Jesus ele está pronto para nos ouvir, mas não é fazer de qualquer maneira, é com clamor, é com gemido, é crendo que nós teremos a resposta. A história continua se passando, depois que eles levantam a voz e clamam, diz que no versículo 14, que ele vendo-os, ou seja, Jesus os viu, eles clamaram em alta voz, chamou a atenção de Jesus, e Jesus então fitou os olhos neles, e Jesus então diz: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus ele respondeu, dando uma ordem, dando uma direção, dizendo o que eles tinham que fazer. E naquela época, a pessoa que poderia liberar os leprosos ao convívio novamente eram os sacerdotes. Seriam os médicos daquele tempo, eles que teriam que dar o aval, dizendo que estava limpo, que não tinha mais doença alguma,
para que eles voltassem ao convívio da sua família, da vida, da sociedade. E Jesus responde à oração daquele clamor daqueles 10 homens, dando uma ordem do que eles deveriam fazer. E no versículo 15, e no próprio versículo 14 diz que: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Tem certas passagens que eu acho curioso, que a gente não tem um ponto, uma vírgula, não tem um passar de tempo. Acontece meio que tudo automaticamente, imediatamente. Eles clamaram, Jesus responde e eles executam aquilo que Jesus manda fazer. E indo pelo caminho, obedecendo a ordem de Deus, obedecendo a ordem de Jesus, aquilo que Jesus mandou eles fazerem, na obediência, conforme eles caminhavam, eles ficaram limpos. Um outro princípio que a gente encontra aqui é: precisamos obedecer às ordens de Deus. Quando somos obedientes àquilo que o Senhor nos manda fazer, é garantida a vitória. A vitória, ela se torna certa, precisa. Mas quando somos desobedientes, não. E aqueles 10 homens, a passagem diz que os 10 homens obedeceram. Os 10 homens foram caminhando em direção ao sacerdote para se apresentar. Porém, no versículo 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou. No meio do caminho, no meio da trajetória, um deles percebeu que já estava curado. Um deles percebeu que estava limpo. E um deles deu meia volta. Voltou. Com qual objetivo? O versículo continua nos dizendo: voltou glorificando a Deus em alta voz. Por que em alta voz? Ele não teve vergonha. Ele glorificou a Deus publicamente. Ele exaltou o nome do Senhor publicamente, agradecendo pela vitória alcançada, pela cura da lepra. Será que nós temos glorificado a Deus dessa forma? Continuando. Ele não só apenas voltou glorificando a Deus em alta voz, mas ele caiu aos seus pés em sentido de humilhação, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Ele voltou por gratidão. Ele voltou por gratidão. E a Bíblia continua dizendo que este era samaritano. A história nos revela que os samaritanos não se davam com os judeus. A história nos revela que existia uma guerra entre esses dois povos. Eles não se bicavam, eles não se falavam, não passavam na mesma calçada, não bebiam a mesma água, eles não se misturavam. Porém, a Bíblia relata que quem volta em gratidão é um samaritano. Não fazia parte do povo escolhido, não fazia parte do povo que da onde Jesus veio, não fazia parte. Mas ele reconhecia a autoridade, ele reconhecia o poder que Deus dava na vida de Jesus, ele reconhecia o poder que emanava de Jesus. E ele volta, e ele agradece. E nesse ponto aqui, eu fico imaginando e fico me perguntando: será que a gente está sendo como aqueles 9 homens que não voltaram para agradecer e estamos deixando de ser o samaritano, aquele que, na teoria, não voltaria em hipótese alguma para agradecer, que em teoria ele não se misturaria com Jesus por ser um judeu? É justamente ele que volta. É justamente ele que rende graças ao Senhor e se humilha diante do Senhor, se prostra diante do Senhor e agradece.
Será que eu e você, estando em todos os cultos, será que eu e você, estando dentro da igreja, será que eu e você, exercendo cargos dentro da igreja, será que eu e você somos gratos como foi esse samaritano? Será que temos um coração grato diante de Deus? Mas o texto continua dizendo que Jesus faz duas perguntas. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 3 perguntas. E Jesus reconhece que quem voltou foi o estrangeiro. O estrangeiro, ele não fazia parte do povo escolhido, mas reconheceu a grandeza e o poder de Deus através de Jesus Cristo. Por isso ele voltou. Só que Jesus, reconhecendo isso, no versículo 19 ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E aí a gente consegue ver a diferença dos 9 do samaritano. Os 9 receberam a benção física. Eles ficaram limpos. O Senhor Jesus era misericordioso, Ele é misericordioso. Ele abençoou, eles foram, seguiram. Mas aquele samaritano, ele conseguiu algo a mais, que foi a salvação da vida dele. Ele conseguiu algo além da cura física. Ele conseguiu a salvação. Então a gente vê que aqueles 9, eles conseguiram a misericórdia do Senhor pela cura física, mas não era a comunhão plena com Cristo. Mas aquele samaritano, por ele ter voltado, além da cura física, ele também recebeu a salvação em Cristo Jesus. E o que nós vamos refletir hoje? É a respeito da gratidão. E eu estava ali na hora dos louvores e eu percebi só isso agora há pouco. Que eu não sei, eu acho que uns 15 dias atrás, não sei quanto tempo faz a última pregação que eu estava aqui, e o Senhor me trouxe a falar sobre nós termos uma vida de oração, o básico, de nós retornarmos ao básico. Às vezes nós queremos ir muito à frente, muito além, pensando no grande, pensando num avivamento, num mover, e a gente esquece do básico. É como se nós não estivéssemos fazendo o dever de casa. E aí na outra ministração nós tratamos sobre isso. E agora eu falei assim: Senhor, a gente vai tratar sobre gratidão. Outro tema básico da vida daquele que anda com Cristo. Gratidão tem que ser algo que exale pelos nossos poros. Porque se nós andamos com Cristo, nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos, não é nosso, é dele. Nós acabamos de louvar isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas será que na prática nós realmente cremos nisso e fazemos da nossa vida ser tudo dele? Tudo para ele? Será que na prática nós somos gratos? Será que na prática nós temos agradecido ao Senhor por tudo? Em Salmos 92, versículo 1 e 2 diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Em Salmos 118, 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 136, 1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Será que, quando levantamos pela manhã, nós rendemos graças ao Senhor dessa forma? Será que nós levantamos com júbilo porque estamos vivos?
Ou será que nós levantamos já murmurando porque o dia anterior foi difícil e os gigantes não foram vencidos e não aconteceu da forma que nós queríamos? E já que ontem foi difícil, no outro dia também foi, então hoje também será. Eu sei que vai ser muito difícil, a batalha vai ser grande. Glorificar o quê? Honrar o quê? Como você tem levantado todas as manhãs? Exaltando e bendizendo o nome do Senhor ou reclamando da vida? Como que eu e você temos encarado o nosso dia a dia? Como eu e você temos encarado as situações da vida? Com gratidão? Com murmuração? Com briga? Com queixas? Com cara feia? Nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Passe 24 horas perto de uma pessoa que só reclama. Você nunca mais vai querer ficar perto dela, porque te contamina. Você começa muito bem o dia, mas se você fica perto de uma pessoa que só reclama, eu te garanto que na metade do dia você não está aguentando nem com você. Parece que você está na mesma situação que a pessoa. Mas a palavra nos diz que nós temos que exaltar e bendizer o nome do Senhor, glorificá-lo pelo que Ele é, pelas promessas que Ele já fez para nós, pela esperança viva da sua volta. Nós temos motivos para glorificar a Deus, mas parece que tudo que acontece ao nosso redor vem para não glorificarmos a Deus. E aí nós não vivemos a palavra conforme a palavra nos orienta. Em tudo dai graças. É curioso que a gente só dá graça quando a conta no banco está em azul. Agora dá graça quando a conta do banco está em vermelho. E você tem coisas a resolver. Em tudo dai graça quando você tem um pedaço de picanha dentro da geladeira. Mas dá graça quando você só tem arroz, feijão e ovo. Aí você olha o arroz, o feijão e o ovo. Misericórdia, Senhor, lá vou eu comer isso de novo. E quantos não têm arroz, feijão e ovo para comer? Será que damos graça quando entramos numa loja? Gostei daquele sapato, vou levar. Ou quando a gente anda com o sapato furado? Misericórdia, Senhor, não manda chuva não, porque se chover vai molhar o pé. Não, eu vou dar graça porque eu ando de carro. Poxa, mas gasolina tá cara, tá tudo tão difícil, o carro quebrou. Ah, não vou não. Andar a pé? Misericórdia. Senhor, só vou quando o carro tiver gasolina. Irmãos, parece exemplos simples, mas que é corriqueiro do nosso dia a dia. E se nós não vigiarmos, nós não damos graças a Deus por nada. A gente só reclama. A gente só murmura. Porque nada tá bom. Nada funciona. Nada presta. A comida está salgada, a comida está queimada, sabe? Parece que tudo acontece para você não dar graças ao Senhor. E esse samaritano, ele nos ensina que nós devemos dar graças pelo que Jesus é. E às vezes as situações do nosso dia a dia diz que a gente não tem motivo para engrandecer o nome do Senhor. Mas nós temos, eu até listei alguns aqui. Temos muitos motivos para sermos gratos. Pela vida. Você já agradeceu ao Senhor porque o seu coração está batendo sem marca-passo? Tem gente que só tem coração batendo com aparelho aqui dentro. E o nosso não precisa. Você já foi grato ao Senhor hoje porque você está com saúde?
Você não precisa de um balão de oxigênio, você não precisa de uma hemodiálise, você não precisa de uma morfina, você não precisa de uma insulina. Você já foi grato ao Senhor por isso? Você já foi grato ao Senhor pela sua família? Você já agradeceu ao Senhor hoje pela sua família? Ah, minha irmã, mas você não sabe o que está acontecendo lá em casa. O pau está comendo solto, desculpa a expressão. Vai orar. Vai clamar. Foi o início desse ensinamento de hoje. A primeira coisa que aqueles homens fizeram foi identificar que Jesus poderia mudar a trajetória da vida deles. E o que eles fizeram? Clamaram. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Está russo dentro de casa? Bota o joelho no chão. Jesus, mestre, tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia do meu marido. Tenha misericórdia da minha esposa. Tenha misericórdia dos meus filhos. Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos dê o escape. Nos dê a saída. Nos mostra a direção. Nos mostra a saída desse túnel, porque eu não estou vendo a luz ainda. Mas eu sei que a luz vem de ti, a resposta vem de ti. E clame. Mas contudo, você já glorificou a Deus hoje pela sua família? Você já glorificou a Deus por ter o que comer, o que vestir, por ter um lugar para repousar a sua cabeça? Você já foi grato a Deus? Esse aqui, quando eu escrevi, eu até dei uma risadinha. Você já foi grata, você já agradeceu a Deus hoje pela vida dos seus pastores? E por que a risadinha? Porque, irmão, você não tem noção do que esses pastores passam. Não tem ideia. Mas estão todos aqui, firmes, com um sorriso no rosto, fazendo aquilo que Deus manda. E às vezes a gente só... Por quê? 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 Por que não fez? Por que não veio? Por que isso? Por que aquilo? Eu lembro que eu fui questionada uns dias atrás, conversando com uma pessoa, e ela começou a me questionar sobre as atitudes do pastor dela. Aí eu ouvi a primeira frase, ouvi a segunda frase, na terceira eu falei assim, para, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou te fazer outra pergunta. Ao tempo que você está criticando o seu pastor, você já pegou no telefone e já ligou para ele? Não, né? Bom, se você não ligou, você já tirou um tempinho para ir lá visitá-lo, para ver se está acontecendo alguma coisa? Se ele está bem de saúde, se a família dele está bem? Não. Você já procurou saber a equipe que ele mandava aqui na sua casa para estar com você, orando e tal? Você já procurou saber se todo mundo dessa equipe está vivo, está bem? Porque você disse que são senhoras, se está todo mundo com saúde? Também não. Então para de criticar. O tempo que você está aí criticando, bota o seu joelho no chão e vai orar. Se for da vontade de Deus, ele vai aparecer dentro da sua casa quando você menos esperar. Então, às vezes, nós não damos glórias a Deus pelos pastores que nós temos. Por quê? Porque nós queremos ouvir o que nos agrada. Porém, Deus coloca pastores nas nossas vidas para falar aquilo que a gente precisa ouvir. E não aquilo que agrada e massageia o nosso coração. Ai, pastora, é duro. É difícil. Mas é para isso que eles foram chamados. Não foi para ficar massageando o nosso ego. E sim para nos ajudar a andar no caminho, no trilho. E se porventura a gente estiver saindo do trilho, eles precisam pegar o cajado, volta, é aqui. Segue por aqui. E até por isso nós precisamos ser gratos quando a gente leva puxão de orelha. Agradeça ao Senhor pelos seus pastores.
que param para te ouvir e puxar a sua orelha. É sinal que eles se preocupam com vocês. Nós precisamos também ser gratos pelos nossos irmãos. Você é grato pelos seus irmãos? Você é grato pelos irmãos que você tem na igreja? De repente você não tem tanta intimidade com todos, é difícil a gente ter intimidade com todos. Mas precisamos ser gratos por cada um que senta nessas cadeiras. Você é grato a Deus pelos seus amigos? E aí vou fazer uma ressalva também. Amigo não é aquele que fala tudo que a gente quer ouvir, não. Verdadeiro amigo é aquele que fala para a gente a verdade. Você está errado. Nisso. Você está certo. Nisso. Se você tem um amigo que anda com você, que te elogia o tempo todo, se afasta. Porque ele não é seu amigo. Mas se você tem um amigo que anda com você e que chama a sua atenção de vez em quando, ele se preocupa com você. Então seja grato ao Senhor por isso também. Seja grato ao Senhor por isso. Poderia continuar listando aqui vários motivos para sermos gratos, mas deixei por último, mas não menos importante, porque eu acredito que esse seja o motivo mais importante de sermos gratos todos os dias, independente das circunstâncias que estivermos passando, independente se estivermos de luto, independente se estivermos numa luta ferrenha, independente de qualquer coisa, nós devemos ser gratos todos os dias pela nossa salvação. E foi falado isso aqui na ministração do louvor. Nós precisamos ser gratos ao Senhor todos os dias pela nossa salvação. E eu falando isso aqui, parece que eu estou falando coisa tão óbvia. Uma coisa que a gente sabe desde quando a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Mas por que será que a gente está falando sobre isso? Será que está tendo gratidão no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa caminhada? A nossa salvação é tudo que nós temos de mais precioso, irmãos. O nosso maior tesouro, sabe aquele baú que você guarda ali, aquela joia, aquela pedra preciosa que ninguém pode encostar porque é o seu maior tesouro? É a nossa salvação. Porque ela não foi conquistada de qualquer maneira, ela não foi conquistada, sei lá, pegando a espada e juntando um exército. Não foi assim. Ela foi conquistada com sangue. Ela foi conquistada com sofrimento. Ela foi conquistada com dor. Ela foi conquistada com escárnio. Ela foi conquistada com uma coroa de espinhos. Ela foi conquistada numa situação muito difícil. E sempre lembre de uma coisa: ninguém morre no seu lugar. Não se iluda. Se você estiver numa situação de perigo, ninguém vai dar a sua vida no seu lugar. Pelo contrário, o instinto humano vai fazer você correr. E nem você morre por ninguém. Mas teve alguém que nos amou primeiro. Teve alguém que por amor, que por obediência ao Pai, deixou a sua glória, deixou o seu poder para poder vir a esse mundo, sabendo exatamente o que ia passar, mas não desistiu, não retrocedeu. Pelo contrário, ele cumpriu tudo, absolutamente tudo que o Pai ordenou, sem deixar nada por fazer. E é por isso que eu e você temos a esperança de um dia passarmos a eternidade com Cristo. É porque alguém não desistiu. E, infelizmente, nós não valorizamos isso, irmãos. Nós valorizamos o problema do carro, nós valorizamos o problema da casa, nós valorizamos, às vezes, a despensa, nós valorizamos o guarda-roupa, nós valorizamos tantas coisas que são terrenas que vai ficar. Nós não vamos levar nada.
Absolutamente nada. E é triste como a gente vê, às vezes, quando uma pessoa morre, nós presenciamos isso, nem sei mais quanto tempo atrás, um familiar morreu e a briga começou pela herança. Irmãos, o negócio ficou difícil. O relacionamento ficou péssimo. E recentemente morreu outro familiar, um tempo atrás. Quando a gente pensou que depois de toda a briga que teve, não, agora esse vai ser com paz. Pelo contrário. Teve mais confusão, teve mais problema, enfim, tudo por dinheiro. Coisas que vão ficar. E se bobear, o dinheiro já até acabou. Mas as brigas e os ressentimentos estão lá. Um que não fala com o outro, outro que não fala com o outro, está lá. Então nós precisamos, irmãos, mudar a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida. Está se aproximando a Páscoa, Próximo final de semana. E é triste, porque eu vejo tantos irmãos em Cristo valorizando o Natal. Porque Natal, as luzes piscando, enfim. Mas eu não vejo o mesmo empenho, o mesmo prazer em celebrar a Páscoa. E a Páscoa, pelo menos particularmente para mim, é a principal celebração do cristianismo. Para mim. Porque é onde Cristo provou o seu amor por nós. E aí o mundo, o que é que o mundo faz? Bota coelho, bota chocolate, bota ovo, bota um monte de coisa para poder tampar o verdadeiro sentido da Páscoa. Que nós saímos de uma escravidão, de um abismo, de um lugar que não tinha saída, numa situação de opróbrio. E veio um resgatador e nos tirou dessa situação, nos garantindo a vida eterna. Então isso que tem que ser celebrado, isso que tem que ser, alardeado nos quatro cantos, que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida em abundância. E lá, abra por favor em João, também uma passagem muito conhecida, João capítulo 3. Muitos sabem de cor, mas vamos abrir. João capítulo 3, versículo 15, 16, 17 e 18 diz assim: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque Ele morreu e sofreu em nosso lugar. Por obediência e amor, Ele se entregou por nós, para que a vida estivesse em nós. Esse foi o objetivo, foi uma troca. Ele colocou a vida dele em nós. E nós precisamos ser gratos ao Senhor por isso. E essa gratidão, ela precisa ser viva, ela precisa ser latente, ela precisa ser diária em nossas vidas. Independente das circunstâncias, independentes das lutas, independente das provações, independentes daquilo que a gente estiver vivendo, das adversidades, porque tudo isso vai passar. Tudo isso é temporário. Mas a nossa gratidão precisa ser sempre contínua, viva diante do Senhor. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tudo vai passar.
tudo, menos o amor de Cristo por nós, menos a eternidade. Então, que sejamos gratos ao Senhor diariamente, continuamente, independente do que aconteça na sua casa, na sua vida, glorifique e exalte o nome do Senhor. Glorifique e não deixe que esse princípio da gratidão seja quebrado na sua vida, porque isso é um princípio, e princípios estabelecidos por Deus não podem ser quebrados. Eles precisam ser vividos. Amém? Se coloque de pé. Pai, muito obrigado por essa noite. Mas eu te peço nessa hora, Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, se nós não estamos sendo gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Perdão, Senhor, se não somos gratos por aquilo que o Senhor tem colocado dentro da nossa casa. Perdão, Senhor, se não somos gratos quando levantamos respirando, Senhor, para um novo dia. Perdão, Senhor, se não somos gratos pela salvação que o Senhor nos deu. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a andarmos pelo caminho certo. Vê se há em nós um caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Senhor amado, a sermos gratos diariamente por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Ajuda-nos, ó Pai. A Tua palavra nos ensina: buscai primeiramente o reino de Deus e a Tua justiça, e todas as demais coisas, aquilo que necessitamos, o Senhor irá suprir, Pai. Senhor amado, o Senhor irá suprir a roupa, o calçado, o Senhor irá suprir, Senhor, aquilo que é a nossa necessidade. Por isso, Pai, coloque gratidão, Senhor, no nosso coração. Coloque gratidão, Senhor, nos nossos lábios. Coloque gratidão, Senhor, nos nossos pensamentos. Coloque gratidão, Senhor, nas nossas atitudes, ó Pai. Coloque gratidão, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a não quebrarmos esse princípio, para que o Teu nome, Senhor amado, seja exaltado, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, porque nós sabemos que tudo é para Ti, tudo é por meio de Ti, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, mas nos ajuda a vivermos, Senhor, verdadeiramente, Te dando toda a honra, Te dando toda a glória e Te dando todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.